Senhoras e senhores, magistrados, servidores e todos que nos assistem ao vivo, bom dia! Sejam bem-vindos ao terceiro e último dia de programação do quarto seminário sobre políticas públicas de tratamento adequado de conflitos e quinto encontro dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, SEJUSCs. Os eventos simultâneos têm como objetivo capacitar os participantes para trocar experiências que possam contribuir para a melhoria e o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas, voltadas à solução de conflitos, e fomentar a autocomposição e o uso de seus métodos. Sejam todos muito bem-vindos. Para coordenar os trabalhos desta manhã, convidamos o juiz Cledson José Dias. Dr. Cledson Dias, a palavra está com o senhor. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aqui ao Dr. Márcio Ricardo, o juiz coordenador do NUPEMEC, pelo convite honroso que me foi feito para participar desse evento. Um evento que é tão importante para a consolidação das políticas públicas de tratamento adequado de conflitos, e também é uma oportunidade de troca de conhecimento entre os agentes que atuam perante os SEJUSCs e atuam perante os juizados especiais, Eu parabenizo, então, o Dr. Márcio Ricardo, os servidores do NUPEMEC e a equipe da SMAT pela organização deste evento. Quero aqui ressaltar que, durante a palestra, todos os participantes podem enviar perguntas diretamente na tela de transmissão. As perguntas vão ser respondidas ao final. Conversava agora há pouco com o nosso palestrante. Nós queremos fomentar o debate. Vocês fiquem à vontade para encaminhar suas perguntas diretamente na tela de transmissão. Desde outubro do ano passado, quando eu assumi o cargo de juiz titular da primeira vara criminal da comarca de Palmas, eu não estou mais na coordenação de SEJUSC. Todavia, eu saí do SEJUSC, mas o SEJUSC não saiu de mim. As políticas adequadas de tratamento de conflito ainda continuam comigo, continuam nas minhas veias. Atualmente, eu estou na função de juiz auxiliar da corregedoria. E aí eu tenho acompanhado os trabalhos que vêm sendo realizados pelo NUPEMEC, não é de hoje, esses trabalhos que buscam aperfeiçoar e consolidar as políticas de tratamento adequado de conflitos. Essas políticas tiveram um notório avanço aí na gestão da doutora Umbelina, minha colega, depois passamos para o doutor Manuel, e agora nós temos novos avanços com a gestão do doutor Márcio Ricardo, que é coadjuvado pelos colegas, doutor Eduardo e doutor Deusamar, e também pela valorosa equipe que o NUPEMEC possui, essa equipe que eu cumprimento aí na pessoa da servidora Lorena. Como os senhores e senhoras podem observar, já há algum tempo eu não atuo no SEJUSC nem em juizado. Então, eu ficaria feliz simplesmente em poder participar desse evento aqui. Para minha alegria, coube-me a honra de coordenar essa mesa, que terá aqui como palestrante aquele que, para mim, é uma das maiores, se não a maior referência em tratamento adequado de conflitos. Em 2009, quando eu tinha apenas um ano de magistratura, eu tive a satisfação de participar de um curso ministrado aqui pelo nosso palestrante de hoje, Eu quero confessar que naquela época o tema não me atraía muito, não. Mas eu participei do curso justamente porque era obrigatório, para o meu vitaliciamento. Então, eu não tinha muita opção, na verdade, eu não tinha opção, eu tive que participar do curso. Mas, ainda bem, felizmente, que eu tive a oportunidade de participar. Foi a partir dessa participação minha que eu pude conhecer melhor as políticas de tratamento adequado de conflitos. E foi graças ao nosso palestrante de hoje que eu fiquei instigado a conhecer mais e mais e pude dar a devida importância para essa temática. Então, para ministrar o tema desenho de sistemas de disputas, eu tenho a honra de convidar aqui o nosso palestrante, o desembargador Roberto Portugal Bacelar. O desembargador Roberto é mestre em Direito Econômico e Social, especialista em MBA em Gestão Empresarial, graduado em Direito. Meu colega é juiz de Direito, ingressou na carreira em 1989. Atualmente é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, membro do Conselho Gestor de Mediação do CNJ, professor do Corpo Permanente de Professores do Mestrado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM.
Senhoras e senhores, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso palestrante, desembargador Roberto Portugal Bacelar. Cledson, obrigado. Uma honra estar aqui. Eu até ultimamente tenho dito que mais do que uma honra é uma alegria, porque a honra até pode ser imerecida, a alegria nunca o é. Então é uma alegria estar com vocês. Quero cumprimentar o Márcio Ricardo, quero dizer que é uma satisfação, já sou meio filho de Tocantins, porque muitos amigos eu tenho aí, a exemplo da sua amizade, da Umbelina, Manuel e tantos outros juízes, né, das tantas vezes que eu aí estive. Quero também cumprimentar o Fernando Ângelo, a Lili, que tanto me receberam bem, o Bruno também aí, que está dando esse suporte para a nossa participação. Então, uma honra estar aqui, e mais do que uma honra, é uma alegria, como eu havia dito. Quando eu estava preparando essa nossa fala, eu fiquei pensando que eu quero também uma participação de vocês, né? E vou tomar a liberdade de chamá-los de vocês, a todos, e quero que vocês também me chamem de você. E lembrava que uma vez eu fui numa palestra, e aí eu acho que eu estava falando sobre mediação há mais ou menos uns 3 ou 4 minutos, né? E aí uma pessoa lá atrás vem, levanta a mão e diz assim: professor, eu quero saber, o senhor é filiado a qual escola de mediação? Eu parei, eu fiquei um pouco em dúvida sobre o conteúdo, o contexto da pergunta, mas eu agora reproduzo para vocês. Vocês são filiados a qual escola de mediação, vocês que estão aí me ouvindo? Parem para pensar. Vocês são filiados a qual escola de mediação? Eu lembro que fiquei um tempo, um pouco assim, sem saber o que responder, mas sempre pensando, será que eu preciso ser afiliado a alguma escola de mediação? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram? Se vocês precisam ter uma linha, ser afiliados a alguma escola de mediação? Qual a resposta que vocês dariam se alguém perguntasse então isso para vocês? Vocês estão começando lá uma aula, começando uma abordagem, alguém pergunta, qual que é a sua escola de mediação? O que você responderia? Quero que você pare para pensar então um pouquinho sobre essa questão. E aqui eu vou compartilhar com vocês uma ideia, até para justificar, e logo nós vamos voltar a falar sobre esse assunto que eu acabei de provocá-los aí. Já está chegando aí um compartilhamento? Já chegou para vocês aí, esse compartilhamento? Já está aí? Sim, perfeitamente. A ideia, então, qual a sua escola de mediação? Eu lembro que, na época, eu discorri que achava interessante a escola de Harvard, a tradicional de Harvard, mas que gostava de estudar todas as demais escolas, porque me parecia que isso era um caminho que não precisaria eu fazer uma opção rígida sobre uma das escolas. O professor Kazuo Watanabe, há muito tempo, ele fala sobre a ideia de acesso à justiça. Acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa. Né? E essa ideia de acesso à justiça, à ordem jurídica justa, é alguma ideia que eu venho trabalhando e tentando construir há bastante tempo, como, além de acesso à ordem jurídica justa, que o professor Kazuo fala, acesso à justiça como acesso à solução do conflito. A solução do conflito, independentemente de ser dentro ou fora do sistema judiciário. Acesso à justiça como acesso à solução adequada do conflito. Onde quer que a solução esteja. Então, quando alguém me pergunta se eu sou afiliado a alguma escola, eu acho que a resposta mais adequada é: nós temos, todos nós, que conhecer todas as escolas. Tem a circular narrativa de Sarah Kolbe, tem Bosch e Fugger, transformativa, tem escolas na linha mais avaliadora, na linha mais facilitadora. Hoje nós temos tantas portas de acesso à justiça, e quando a gente fala
em portas de acesso à justiça, vem um sistema multiportas no Brasil, muito forte. Frank Sanders já há muitos anos já trabalha com isso, com essa ideia de múltiplas portas de acesso à justiça. A mesma pergunta acaba se afigurando. E eu vou novamente perguntar para vocês, qual é a melhor porta de acesso à justiça? Nós podemos imaginar pelo menos 7. Eu estou falando 7, mas se nós estivéssemos em outros países, talvez a gente possa pensar em 20, 30 ou até 40 portas de acesso à justiça. Mas vamos pensar no Brasil. A porta tradicional de acesso à justiça no Brasil, por questão de costume, crença, valores, é o Poder Judiciário. Então, todo mundo procura a justiça. Eu lembro, Clédson, que uma vez eu era juiz em Catanduvas. Catanduvas é uma cidadezinha pequenininha. Ela não é muito conhecida e acabou ficando conhecida quando criaram um presídio federal, e esse presídio federal acabou hospedando o Fernandinho Beiramar. Aí todo mundo passou a conhecer Catanduvas, né? Mas quando eu fui juiz lá, era uma pequena cidade pacata, ainda continua sendo uma pequena cidade pacata, mas um dia o fórum meu gabinete ficava em cima e embaixo um saguão, o tribunal do júri, a recepção. E um dia eu escuto uma voz de uma mulher gritando, quero falar com o juiz, quero falar com o juiz. E uma voz alta e gritando, quero falar com o juiz. Eu lembro que desci rapidamente para verificar o que estava acontecendo e eu encontro então essa mulher. Aqui no Paraná nós falamos, ela estava puxando o filho pelo cangote. A gente fala puxar pelo cangote, puxava para cá e puxava para lá. Mas devia ser uma criança de uns 7, 8 anos, ou talvez um subnutrido com um pouquinho mais de idade, e ela puxava para cá. E eu falei, senhora, o que está acontecendo? Ela, eu quero falar com o juiz. Eu falei, eu sou juiz, a senhora pode falar. Aí ela pegou e falou assim, toma, doutor, eu não dou conta do moleque. E aí, como se eu tivesse que resolver o problema dela, porque ela não dava conta do moleque. Bom, eu fiquei com isso, né? Como você, naquele momento que você foi convocado para uma coisa que você não queria em 2009, lá, eu fiquei desesperado. Eu era um juiz jovem, tinha 1 ano de magistratura, e o que eu vou fazer com aquilo, né? O que essa mulher quer? O que ela pensa? Bom, por que eu trouxe esse exemplo? A cultura brasileira é de levar tudo ao sistema judiciário, tanto que nós já tivemos mais de 100 milhões de causas em estoque, né? Hoje, depois da reformulação da Justiça do Trabalho, já estamos com 80 milhões de causas, né? Então já diminuiu um pouco em todos os segmentos da justiça brasileira. Mas ainda assim a primeira porta, quando na verdade nós devemos pensar, será que não deveria ser a última porta? Né? Mas é a primeira. Procurar o Poder Judiciário. Até mesmo nós vemos na educação das crianças, muitas vezes, né, Gladson, Fernando, que estão aqui próximos, pensa bem de vez em quando, espera aí que o juiz te pega, né? O juiz, né? Essa cultura, algumas vezes falam isso da polícia também, né? Olha, o polícia, quase que retira o poder do pai, da mãe, do avô, e tenta repassar para o Estado, né? Dentro de uma formação cultural estranha, que parece que o Estado tem que substituir sempre a vontade das pessoas. E assim o foi durante muito tempo. É só você imaginar no curso da história o monopólio jurisdicional, a tradição é essa, né? O juiz substitui a vontade das pessoas, aplica a lei ao caso concreto, segundo os doutrinadores mais antigos, que nós estudávamos na universidade, Calamandrei, Chiovenda, Carnelucci. O juiz substitui a vontade das pessoas, aplica a lei ao caso concreto, coordena os interesses privados e pacifica a sociedade, faz justiça. Nossa, tudo na minha vida que eu queria era ser juiz. Com essa concepção, com esse conceito, nossa, eu quero ser juiz. Substituir a vontade das pessoas. Na verdade, então, essa tradição existe. Procurar primeiro o sistema judiciário. Mas vamos pensar nas outras portas que começam agora a aparecer. Veio depois o juizado de pequenas causas, década de 80. Depois veio os juizados especiais, civis e criminais. A Constituição de 1988, a Constituição da República, traz alguma possibilidade de tirar um pouco a ideia do monopólio jurisdicional como necessidade de levar tudo ao sistema judiciário. O monopólio não é levar tudo ao sistema judiciário, mas é que, se necessário,
o judiciário vai estar à disposição da população para coibir ameaça de direitos. Então, essa era a ideia. Mas, enfim, ainda a crença, valores brasileiros levam tudo ao sistema judiciário. Vamos pensar em outras portas. A conciliação, nossa velha conhecida desde a Constituição do Império. Conciliação não tem nada de novo no Código de Processo Civil, na lei de mediação, porque já teve uma época em que a conciliação na Constituição do Império era obrigatória também, né? Então, já tínhamos isso. Não teve um resultado muito significativo, mas é uma segunda porta de acesso à justiça, conciliação. Nós temos hoje a mediação como uma terceira porta, negociação direta entre as pessoas. Eu sempre gostei de estimular a negociação direta. Se as pessoas conversam, elas se relacionam bem, por que não estimular a negociação direta entre elas? Se elas estão conversando bem, será que não é possível suspender o processo? Olha, vocês querem continuar conversando sobre esse caso? Quero, então continuem conversando. Negociação, estimular a negociação entre as partes. Tem a arbitragem, tem tanto a arbitragem dos juizados especiais, a arbitragem que eu chamo de endoprocessual, porque ela é dentro do microsistema de juizados especiais, embora não tenha não tenha sido muito utilizada, né? Embora até possa ser utilizada, ela não tem sido utilizada. Aqui no Paraná, quando eu coordenei o sistema de juizados especiais, a supervisão ficava com a vice-presidência do tribunal, até hoje fica com a segunda vice-presidência do tribunal, mas eu coordenava o sistema que era supervisionado pelo vice-presidente. E aí eu fiz um estímulo à arbitragem. Isso era 96, 97, por aí. 1996. Aí nós tivemos muitas arbitragens, porque foi estimulado. Então a arbitragem é mais uma porta que pode ser utilizada, não só dentro do sistema, mas como fora do sistema. A Lei Geral de Arbitragem, a Lei 9.307, né, foi lançada inclusive aqui em Curitiba, essa lei. Eu estava lá presente no lançamento, foi lançado em 1992 aqui em Curitiba. E a lei só passou a viger em 1996, mas ela foi lançada aqui em Curitiba em 92. A lei da arbitragem é uma lei boa, pode também focalizar para alguns casos. O que mais? Além disso, então eu falei do Poder Judiciário, vá pensando aí comigo. Falei da mediação, da conciliação primeiro. Falei da conciliação, falei da mediação. Depois falei da negociação. Agora estou falando da arbitragem. Já estou em 5 já. 5. O que mais? O que vocês estão pensando aí? Estão pensando em justiça restaurativa, talvez? Alguns podem estar pensando em constelações familiares, né? Talvez. Outros podem estar pensando em outras e outras e outras tantas formas, métodos, possibilidades de solução de conflitos. E aí a pergunta que eu faço e novamente vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, a pergunta que eu faço e aí, qual dessas portas é a melhor? Qual desses métodos é melhor? Vocês podem me dizer qual desses métodos é melhor? Não tenho dúvida que cada um pode ter a sua preferência. O Cledson, quando foi convocado lá para a minha aula de conciliação e mediação em 2009, certamente ele tinha uma preferência. Ele pensou, isso aí não é uma coisa que me interessa, porque, na minha concepção, o sistema judiciário deve funcionar com decisões mais rápidas, decisões efetivas. Isso, para mim, não funciona. Mais ou menos isso, Cledson, estou imaginando que possa ter sido, né? Foi exatamente isso, professor. É isso? Então, aqui, né, o que surge agora? Surge a possibilidade, lá atrás, Cazzu já trazia a ideia de acesso à ordem jurídica justa, né? Eu, a partir das ideias do professor Cazzu, eu sempre pensei em acesso à resolução como resolução adequada do conflito, adequada, dentro ou fora do sistema judiciário. E agora surge a ideia de organizar arranjos procedimentais. E quem fala isso é o Diego Falec. O Diego Falec, a tese de doutorado dele na USP é exatamente sobre design de sistema de disputas, né? Então, veja, eu não preciso mais escolher, nunca precisei escolher uma escola de mediação. Eu posso e devo conhecer todas as escolas se eu quiser ser um bom profissional dessa modernidade líquida, como Bauman costuma dizer. Então, hoje eu preciso ter uma visão transdisciplinar, ou seja,
Eu tenho de transitar pelas disciplinas, sem fronteiras ou divisas, e poder agregar alguma coisa para a minha atividade como profissional, desenvolver mais competência. Competência não é meta, competência é sempre em desenvolvimento. Eu tenho que crescer cada vez mais como ser humano, como pessoa, para eu poder ser um bom profissional. Bom, então você que está aí me ouvindo, tem que pensar que você tem de desenvolver competências. Então eu vou estudar mais. Eu quero ser um bom mediador, quero ser um bom conciliador. Vou estudar todas as escolas. Agora eu preciso adotar uma escola, me afiliar. Eu sou da escola de Harvard. Não preciso. Eu preciso também abraçar um método e dizer que esse método, para mim, é o único. Esse método é fundamental. Fora deste método, nenhum outro funciona. Eu preciso fazer isso? Não. Não preciso. E aí é que vem, então, a ideia que é trazida pelo Diego Falec e é apresentada ao Brasil pelo Diego Falec, embora nós possamos ver que ela acontece muitas outras vezes em situações. A tela já está aí, compartilhada com vocês? Veio já a tela? Ainda não? Então vai chegar já a tela. Agora sim. Então o Diego Falec, então ele traz a ideia de design de sistema de disputas, né? E aí ele faz ali uma complementação na tese de doutorado dele, falando da construção desses arranjos procedimentais. Isso então ele defendeu lá na USP em 2017. Agora publicou, inclusive, um livro que é esse livro aqui, que eu gosto muito desse livrinho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mais de perto. Mas então, eu não preciso escolher o método. Já estamos com essa definição, vamos partir dessa premissa. Eu não preciso definir a minha escola, eu não preciso responder para as pessoas que eu tenho uma escola, que eu tenho um método. Essa história que hoje é recontada por Diego Falec no Brasil, começou há muitos anos. Frank Sander, lá, design de sistema de disputas, o Frank Sander foi professor do Diego Falec na escola de Harvard, sobre exatamente desenho de sistema de disputa. Depois tem Roger Fisher, Uri, e vários outros pensadores que trabalham com essa ideia de design de sistema de disputas, de possibilidade de você imaginar métodos combinados, métodos organizados estrategicamente a fim de conseguir encontrar a melhor solução. A ideia de acesso à justiça como acesso à solução adequada do conflito, dentro ou fora do sistema judiciário, mas de acordo com uma customização daquilo que realmente as pessoas querem. Na prática, o que acontece é que os advogados acabam utilizando o método que a eles é mais adequado, mas a ele, advogado como profissional. Nós poderíamos dizer que se você trabalhar com pessoas que trabalham muitos anos com a arbitragem, elas vão sempre escolher a arbitragem como o meio mais adequado. Os mediadores costumam ser muito rígidos em dizer que a mediação é o melhor sistema. Os juízes continuam ainda tendo um grande apreço pela forma adjudicada, na medida em que pensam que, segundo as convicções e a própria formação jurídica, que a solução adjudicada é a ideal. E aí, qual que está certa? Onde é que eu quero chegar com isso? E aí é que vem a ideia. Qual é o caminho? Onde é que eu quero chegar com isso? Onde é que nós queremos chegar? Quem que nós queremos satisfazer? Qual que é o nosso objetivo? Você que está me ouvindo aí, qual que é o seu objetivo? Para pensar. Onde que você quer? Você é um profissional. Você quer crescer como profissional, como ser humano. Qual que é o teu objetivo quando você está trabalhando na solução de um conflito? Qual que é o teu objetivo? O que que você quer? Onde que você quer chegar? Pensa aí um pouquinho. Qual que é o seu objetivo? Está partilhado aí com vocês, Cléber? A tela? Tá sim, professor. Tá. Alice, né?
Exatamente. Pensa um pouquinho sobre esse quadro. Pensa um pouquinho sobre esse quadro. E aí? Onde é que nós queremos chegar? Está pensando aí? Reflita, né? E eu acho que cada passo nós temos que trabalhar com ação, reflexão, ação. Ação, reflexão, ação, o tempo todo. Porque senão eu não vou chegar a lugar nenhum. Se eu não pensar em ação, reflexão, ação, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu tenho que ver onde é que é o meu alvo, qual é o meu objetivo, qual é o meu alvo a atingir. Lá na Infam, nós estamos trabalhando no mestrado com os juízes, que são os nossos alunos lá do mestrado. Eu hoje estou participando como professor do corpo permanente do mestrado da Infam. E nós trabalhamos com design de sistema de disputas, né? E a gente sempre tenta focar a intencionalidade, focar nos alunos a intencionalidade, né? Pesquisa, tudo tem que ter uma intencionalidade. Eu tenho que pensar onde que eu quero chegar. E alguns desses professores lá da faculdade da Universidade de Harvard, hoje o professor Diego Falek, com esse trabalho maravilhoso que ele apresenta, de design de sistema de disputa, traz muito o resgate disso. Aonde que a gente quer chegar? Qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso objetivo? E aí alguns professores trazem a ideia de esse objetivo ser um objetivo que simula mais ou menos uma escada. O professor Nuri mesmo, juntamente com os demais professores ali que eu cito, fala numa escada de resolução de disputas, como se fosse um sequenciamento necessário para que a gente possa atingir o nosso alvo. E esse sequenciamento, diferente do sequenciamento definido em relação ao processo judicial, que é feito em etapas, né? Algumas vezes até eu tenho lá minhas dúvidas se nós devemos falar em etapas da mediação, né? Tenho minhas dúvidas, porque o processo judicial ele é feito em etapas. Aí, imagina uma roda e você vai pondo um calço nessa roda e ela só pode rodar para frente, porque se ela for voltar vai ter um calço que segura ela. Isso é preclusão. Não tem como voltar. Se você, num processo judicial, esquecer de falar alguma coisa, esquecer de argumentar alguma coisa, o processo vai para frente, preclui. Não tem mais como você voltar. Como é que acontece nos processos pelos métodos consensuais? Conciliação, mediação, negociação. Vamos pensar a própria arbitragem, que não é consensual, só é consensual na origem, mas ela tem um aspecto adversarial, e é com solução de terceiro, até ela mesma. Pensa nesses processos. Eles são espiralados, né? É um procedimento que vai e volta. Se eu esqueci de falar alguma coisa, eu posso voltar e falar. Por quê? Porque eu tenho uma finalidade que não é uma finalidade rígida em relação às regras do jogo, mas ela é rígida em relação à autonomia de vontade das pessoas. Porque é esse o objetivo. Então, se as pessoas querem uma solução, elas vão atrás dessa solução. No processo judicial, eu tenho a lide. Eu costumo sempre dizer que se você tiver um iluminadorzinho laser, e se eu tivesse com um iluminadorzinho laser, aqueles que projetam lá, bolinha na parede, quero que vocês parem para imaginar. Então, essa bolinha que está projetada na parede, eu estou com um iluminadorzinho laser aqui, estou projetando uma bolinha na parede, ok? Pensaram nessa minha bolinha na parede? Essa é a lide. Aquilo que está iluminado naquela bolinha da parede, iluminada pelo meu laser, aquilo é a lide. Os doutrinadores iam dizer conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Aquela é a lide, essa é a lide. E o que está fora da lide é o quê? Cabe ao juiz resolver a lide. Premissas inafastáveis. Petição inicial, contestação. Se for processo criminal, é denúncia, defesa, sentença, um silogismo. E é isso. E aí, se alguém perguntar para você assim, você é juiz, e alguém pergunta para você, peraí, mas você vai decidir só sobre isso? Sobre isso? Sobre essa bolinha? Sobre a lide? Sim, é só sobre a lide. Eu não posso decidir nem mais, nem menos, nem fora da lide, porque senão a minha sentença é nula.
Daí alguém vai dizer, mas espera aí, a justiça não está aí. A justiça está fora da lide. Aí eu, como juiz, seguindo as regras do processo, eu tenho de dizer o seguinte: ó, o meu papel como juiz é decidir a lide. Dentro dessas premissas sobre as quais incidiram a prova, dentro de um princípio contraditório, todos tiveram igualdade de oportunidade para decidir sobre isso, e, portanto, eu não posso fugir disso. E se eu fizer alguma coisa fora disso, a minha decisão é nula. E ela não vai ser acatada porque ela contraria normas de ordem pública no Brasil. E a minha sentença será nula. Faz sentido? Faz sentido segundo as regras da aplicação do direito, da lei, da Constituição da República, Código Civil, Código de Processo Civil, e assim por diante, todas as leis. Mas dentro de um processo espiralado de solução consensual, não faz sentido, porque eu quero, onde que eu quero chegar? Se o processo tivesse por fim matar processo, se o processo judicial tivesse por finalidade matar processo, talvez a fórmula da engenharia de produção utilizada pelo CNJ, transformando o juiz em uma unidade produtiva, funcionasse. Nós juízes, Clédio, né, temos uma fórmula que é estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Somos uma unidade produtiva, segundo uma fórmula de engenharia de produção. Quanto mais você matar processos, comparativamente aos que entram, você tem uma classificação de um juiz mais produtivo. É uma regra quantitativa, ela precisa existir, ok. Mas faz sentido isso dentro de métodos consensuais? Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero matar o processo ou quero resolver o conflito? Para matar processo é fácil. Matar processo é fácil. Agora, nosso desafio como profissional, hoje, nessa pós-modernidade, ou modernidade líquida, como gosta de falar Bauman, é mais do que isso. É solucionar conflitos e todas as suas relações. E não escolhendo um método, mas escolhendo todos os métodos e todas as escolas, compartilhando conhecimento e competência com a nossa história de vida, com as nossas tradições, aplicando a lei quando for necessário, suspendendo o processo no interesse das pessoas, para que as pessoas, elas próprias, possam encontrar as soluções adequadas para os seus conflitos. E eu posso ajudar. Como que eu posso ajudar isso? E aí vem a ideia que é trazida, então, de uma ideia de compartilhamento de processos que eu costumo dizer que eles são combinados, eles são sequenciados, eles são fundidos. E aí vem, então, a ideia, e nós voltamos a pensar naquilo que Diego Falek traz como design de sistema de disputas, como uma forma de você planejar, organizar, sequenciar esses atos. Você vai ser o designer. Você que está me ouvindo, é você o responsável por desenhar esse modelo. Design de sistema de disputas não é um novo método de solução de conflitos, mas é uma forma de planejar a aplicação adequada dos métodos para atingir o objetivo que você quer. E qual que é o objetivo que você quer? Você tem que pensar. Como é que você faz para projetar os objetivos que você quer? Como que isso acontece na prática? Se eu perguntar para você, como que você projeta o seu objetivo? Em geral, como que você planeja as suas realizações? Quaisquer delas. Para pensar. Como que você planeja as suas? Se você tem eu costumo até trazer dentro da ideia do planejamento uma pergunta, não sei se o Gledson já participou de algumas conversas minhas sobre planejamento, eu sempre digo assim, imagina que você tenha que programar uma festa de aniversário. Eu vou ter que fazer algumas perguntas. Pensa em 3 perguntas básicas para você organizar uma festa de aniversário. Alguém diz para você, escute, você vai ter que planejar a festa de aniversário. Faça 3 perguntas básicas na sua cabeça aí agora. O que você precisa saber para planejar essa festa de aniversário? Você precisa de uma base informacional. Quais perguntas você faria para colher essa base informacional? Cledson, você consegue imaginar alguma pergunta que você faria?
3 perguntas que você faria se dissessem para você, dessem essa incumbência para você? Onde é que eu vou realizar? Quais vão ser os meus convidados? Né? Quais vão ser os convidados? Excelente. De quanto dinheiro eu disponho para realizar a festa? Perfeito, perfeito. E aí, quanto mais eu ampliar essa base informacional, mais eu vou detalhando o meu projeto de forma a fazer com que ele possa chegar ao alvo que eu quero, é onde eu quero chegar. Mas isso depende de uma intencionalidade. E aí é que vem a ideia de planejamento, que eu gosto muito, e que o professor Diego Falec chama de arranjos procedimentais complexos. Pensa agora, então, mais ou menos nisso aqui. Vou partilhar aqui com vocês essa ideia. Quando eu faço qualquer tipo de planejamento, e mesmo numa sala de conciliação, de mediação, eu posso começar agora a pensar, se eu não preciso optar por nenhuma das ferramentas, dentro daquilo que o Gledson falou. Gledson, eu posso pôr mais algumas, além daquelas que você pôs. Você está percebendo aqui? Eu posso dizer para quem, né? Para que eu posso ter um objetivo, o que eu vou fazer. Então, por exemplo, na proposta que eu estou apresentando aqui, design de sistema de disputa, eu quero construir arranjos para atender ao quê? O meu objetivo é satisfazer o interesse do jurisdicionado, satisfazer o interesse dos interessados, é isso que eu quero. Mas para isso eu tenho que ter a base informacional e customizar essa aplicação a partir desses objetivos. Como? Vou ter que pensar nas metodologias, nas minhas estratégias, o que eu vou fazer para implementar isso. Com o quê? Quais os recursos que eu tenho? O Cledson trouxe essa como uma das perguntas básicas. Com quem? Aí a ideia de stakeholders, e o professor Kazuo Watanabe aqui, ele fala uma coisa muito interessante, conflitos individuais são fáceis e talvez independam de um maior planejamento, são as causas do dia a dia, conflitos entre pessoas, individuais. Algumas vezes, entretanto, há necessidade de que o Poder Judiciário se estruture melhor para planejar a recepção de conflitos maiores, macro, dentro de uma ideia que nós temos conflitos pequenos, microconflitos, e aí a gente vai pensando que tem muitos outros conflitos por aí. Eu tenho que pensar que tem questões mais complexas, menos complexas, mas eu vou ter que me planejar para isso. Stakeholders são todos os que podem participar para ajudar ou para atrapalhar, são todos os acionistas, como numa tradução feita pelo computador, stakeholders diz que é acionista, mas não é. É todos que podem influenciar para o bem ou para o mal. Então, se eu tenho uma comunidade que tem algum problema, eu posso ouvir os líderes comunitários. Se eu preciso da influência para poder chegar a uma composição e uma cooperação dos advogados, eu tenho que fazer um afago, eu uso uma técnica de afago para trazer os advogados para ajudar. O Ministério Público é muito importante nas questões ambientais, o mediador cabe trazer o Ministério Público, ouvi-lo, dar voz ao Ministério Público e à própria sociedade que ele representa. Em questões gerais, envolvendo um número grande de pessoas, questões fundiárias, questões... Eu tenho que projetar isso, fazer o planejamento com tudo isso. E depois eu tenho que fazer uma avaliação. A avaliação não é uma avaliação só somativa ao final do processo. Eu quero saber só se deu certo, se não deu certo. A avaliação tem que ser formativa durante todo o processo. A avaliação somativa, eu costumo dizer que é uma fotografia. Eu faço o projeto do começo ao fim, planejo tudo, começo, meio, fim, ao final eu tiro uma foto, um retrato. Retrato. Por isso que falam fotografia como retrato, porque é um retrato de um momento estático, parado. Esse é o retrato. A avaliação formativa é um filme. Eu vou filmando desde o começo. Eu tenho do começo ao fim e vou avaliando etapa por etapa, corrigindo os rumos, percebendo aonde eu posso ir para poder dar uma melhor, adequada solução, encaminhamento parcial, para poder, ao final, se possível, chegar a uma solução completa, integral do conflito. Então, a avaliação tem que ser formativa. De nada adianta eu não fazer uma avaliação formativa, ficar pensando só numa avaliação final somativa, e eu perder o rumo. E o projeto não vai a lugar nenhum, se eu não fizer, passo a passo, avaliações periódicas daquilo que eu quero
que eu quero encontrar. Bom, agora eu quero trazer para a realidade prática, para que vocês possam, então, agora começar a pensar que articular, combinar todos esses métodos pode ser alguma coisa longe da nossa realidade, mas não o é. Trago aqui para vocês, agora, a ideia de alguns exemplos que já aconteceram no Brasil e fora do Brasil. Por exemplo, sabe aquele acidente da TAM em Congonhas, 2007? Lá foi utilizado o design de sistema de disputas. Então, ele começou com uma integração e começou com uma avaliação neutra preliminar. Então, um grupo de pessoas de alta confiabilidade, credibilidade, começou a fazer avaliação parcial das expectativas, daquilo que era possível, daquilo que não era possível, afastando alguma expectativa que fosse muito além daquela próxima à realidade. E esse grupo, então, começou com uma avaliação preliminar. Foi uma avaliação neutra por terceiro, é alguma coisa que é uma técnica utilizada, um modo utilizado em outros países. Depois passou para a mediação, e a mediação não com todas as pessoas, mas mediações parciais, com grupos focais, e as mediações foram crescendo, até que em determinados momentos teve algumas mediações maiores, com maior número de pessoas, quando era necessário envolver autoridades. Quando precisava de decisões, trabalhou com uma espécie de arbitragem não vinculante, é um método avaliativo por um conselho integrado por membros do PROCON, membros da Defensoria Pública, pessoas que podiam, então, dar decisões quando as decisões precisavam fazer avançar dentro do procedimento. E aí as decisões foram avançando, até que, ao final, as indenizações foram resolvidas em um percentual significativo, muito além daquele imaginado pelos métodos tradicionais, sem que você fizesse o planejamento e esses arranjos complexos procedimentais de solução adequada dos conflitos. Se você pensar naquela situação da Fundão, a barragem do Fundão, que teve lá um desastre ambiental, teve lá um grupo de integração chamado PIM, foram arranjos combinados, né, para trabalhar com mediação, grupos integrados para trabalhar com mediação, trabalhou com as questões emocionais, trabalhou fora do Brasil, 11 de setembro, as Torres Gêmeas, vazamento de petróleo no Golfo do México. Todas essas são algumas das situações em que houve a utilização dessas possibilidades de arranjos dentro do design de sistema de disputas. Então, o que eu quero trazer aqui? Eu quero ser um provocador atiçador. Sabe aquele atiçador que mexe na lenha e traz a brasa e incendeia tudo? É esse o meu papel. Eu quero que todos nós agora paremos para pensar. Ideias novas estão surgindo, ideias criativas, temos que pensar em inovação em modelos de serviço, e as inovações passam por eu não precisar ficar focado e ficar dizendo, isso não é mediação, e fico nervoso, fico bravo. Isso não é justiça restaurativa. Justiça restaurativa não é isso. Essa fala contribui em quê? Para o alcance do verdadeiro significado de atender as pessoas, pacificar a sociedade. Eu posso pensar que se isso não é o que não é, e pode ser verdadeira essa afirmação, mas se isso ajudar as pessoas a solucionar o conflito e elas, ao final do processo, se sentirem valorizadas, prestigiadas e acolhidas, interpretando aquela solução como a solução mais adequada, é esse o objetivo e é esse o meu foco. Eu posso combinar, portanto, técnicas de conciliação, mediação, justiça restaurativa, constelações familiares, avaliação neutra por terceiro, posso suspender o processo para pedir que as partes conversem com os advogados, posso suspender o processo para que converse com o psicólogo, eu posso. O que eu tenho é que valorizar a dignidade da pessoa humana, fundamento antropológico que está lá no artigo 1º do Código da Constituição da República, já integra o Código de Processo Civil, integra toda a legislação brasileira, é afetada por ele. Então eu tenho que respeitar isso. Fora isso, eu posso tudo. Eu tenho falado, e agora já encerrando para a gente começar o debate, Clédio,
Eu tenho dito que eu gosto de uma expressão do Theodore Roosevelt, que fala: é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem amam muito, nem sofrem muito e vivem numa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Vamos lá, vamos experimentar. Ação, reflexão, ação. Vamos combinar todos os nossos métodos, aproveitar nossa história de vida, nossa experiência e ser criativos, fazer as coisas acontecer, deixar, como na constelação familiar falam, as questões são fenomenológicas, vamos construir uma solução na medida do possível, deixando que as coisas aconteçam e que o universo conspire a favor da nossa dedicação em estabelecer design de sistema de disputas customizado para a pacificação social. É esse, portanto, me parece, o nosso objetivo dentro dessa modernidade líquida, onde nós temos que conviver com várias gerações, millennium, geração baby boomers, geração X, geração, e cada um tem de se colocar no lugar do outro, e cada um tem que pensar que todo ponto de vista é a vista de um ponto, e todos nós juntos, respeitando a dignidade da pessoa humana, temos que trabalhar pela pacificação social. É essa, Cledson, a minha provocação para esse grupo, e eu estou à disposição para, na medida do possível, naquilo que eu puder, colaborar no debate. Muito obrigado, desembargador Bacelar, né? Como já era esperado, o senhor nos brinda mais uma vez com uma palestra excelente, né? Eu tenho uma profunda admiração e respeito pelo seu trabalho, né? O senhor está sempre na vanguarda do conhecimento, né? Falávamos mais cedo aqui, né, no âmbito da ESMAD, que o senhor já defendia os métodos de solução adequada de conflitos num período em que isso não era muito bem visto, né? Então, a dificuldade de quebrar paradigmas, né, sobretudo no âmbito do poder judiciário, muito tradicional, né? E hoje, quando se fala nesse tipo de política, já se vê com mais simpatia. Então, o senhor vivenciava um período de muito mais dificuldade para não apenas introduzir, mas consolidar esse novo olhar, né, que nós temos no mundo do direito, os operadores do direito, né? As falas são sempre didáticas e provocativas, o mais importante, né? Eu tenho certeza aqui que nós vamos sair daqui, todos os participantes, com algumas perguntas para responder, né? E com certeza, quando nós tivermos essas respostas, a gente pode, inclusive, mudar a rota daquilo que a gente planejava, né? Eu falei ao início o que eu pensava inicialmente. Hoje, ouvindo o senhor, eu fico pensando no âmbito criminal, né? Agora como juiz apenas de competência criminal, de que maneira a gente pode chegar a uma adequada solução dos conflitos, e não apenas, como o senhor disse, resolver processos, né? Então, é muito importante ter esse diálogo, né? Abrir a nossa mente para outras perspectivas. E aqui eu já venho aqui o senhor trouxe também um outro ponto muito relevante, né? Nós temos outras portas e agora podemos combinar esses métodos, né? Porque o que se busca, ao fim e ao cabo, é que o conflito seja resolvido de forma adequada. E se para isso for necessário combinar métodos, que se faça, que se tenha ousadia, né? Que se busque, de fato, o objetivo final, que é alcançar a solução adequada dos conflitos. Muitíssimo obrigado, né? Nós temos aqui já algumas perguntas que estão sendo encaminhadas. Eu volto a repetir para os participantes, podem encaminhar mais perguntas. É importante, o professor Bacelar, ele gosta desse diálogo, desse debate, né? Eu vou passar aqui a primeira pergunta, professor, do Alexandre Alves Oliveira. Ele diz o seguinte: quando se fala em políticas públicas, devemos ter em mente que o controle social deve ser uma constante. Partindo dessa perspectiva, como fazer para fortalecer os conselhos de controle social, por meio de representantes dos diversos segmentos sociais, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde. Minha pergunta, além do CNJ, quais os espaços a sociedade tem de fazer esse controle social?
ou isso é impossível pelo atual conjunto positivado na legislação brasileira? Alexander, eu acho que aqui é bem importante essa reflexão, porque nós partimos de um controle absoluto do Estado sobre tudo, sobre todas as relações. E a gente falou em monopólio jurisdicional, agora há pouco, o Estado substituindo a vontade das pessoas, o Estado como provedor. E aí a sociedade vai se organizando, e o que cada vez mais tende a acontecer é que esses conselhos, por exemplo, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Esportes, Conselho Nacional de Desportos, todos esses conselhos têm que assumir dentro dessas políticas públicas de tratamento de conflitos, tem que assumir o seu papel. Design de sistema de disputas também implica em dizer que eu tenho canais, e cada um dos canais, por exemplo, consumidor.com, Ministério da Justiça, são canais, os PROCONs locais, são canais para resolver as questões do consumidor. As agências reguladoras utilizam ainda, em menor escala do que deveriam, a possibilidade de trabalhar com essas soluções, inclusive de uma maneira mais técnica do que as soluções que, em geral, são encontradas. Então, no mundo todo hoje, o que se percebe é a necessidade de se estipularem, por exemplo, nos negócios eletrônicos, hoje tem plataformas muito interessantes que resolvem todos esses conflitos de uma maneira a não necessitar de outros instrumentos que não a própria plataforma. Plataforma de ouvidorias, plataforma de reclame aqui, plataforma estimulando negociações diretas, até mesmo com algoritmos de inteligência artificial, em alguns casos, que trabalham com valores, que podem ajudar nesse objetivo de fazer com que a sociedade possa cada vez mais conviver pacificamente, de maneira coordenada, com menor controle do Estado e um controle social que possa ser estabelecido, considerando os valores e as especificidades de cada uma das situações, como é o exemplo que você trouxe do Conselho Nacional de Saúde. É mais ou menos essa a minha percepção, se eu conseguir entender bem, claro, né, a integralidade da sua provocação. Obrigado, Alexandre. Nós temos aqui uma pergunta agora do meu colega, doutor Ademar Schufel Filho. Doutor Ademar aqui é um ilustre juiz de juizado especial civil e criminal da comarca de Porto Nacional, magistrado muitíssimo bem, de referência aqui no estado, viu, professor Bacelar? Doutora Ademar, ele pergunta, é uma pergunta até que eu gostaria de ter feito, até tinha anotado aqui para perguntar, mas como já foi feita, eu vou repassar. Como conciliar a conciliação e mediação com a cobrança constante por produtividade dos juízes pelas corregedorias e pelo CNJ? Tudo bem, Ademar? Eu, juiz também, muitos anos de juizado especial civil e criminal, né? Muitos anos atuando nessa área. E essa questão que você traz é uma questão que eu tive muita dificuldade de trabalhar com ela, em vários momentos, em face de uma espécie de um preconceito que havia em relação aos juízes de juizados especiais, à época. Ainda hoje, penso que ainda possa existir em algumas localidades. Então, para você ter uma ideia, um projeto que nós fizemos no Juizado Especial Criminal, aqui em Curitiba, a minha unidade era o 3º Juizado Especial Criminal de Curitiba à época. Então, eu tinha um foco, e o meu foco era pacificar a sociedade. Então, Ministério Público integrado, conversamos os juízes juntos, e a ideia nossa era pacificar a sociedade. E na época nós conseguimos 92% de acordo em todos os processos. Composição civil, em sentido amplo, transação penal, suspensão condicional do processo, buscando sempre a pacificação, com acompanhamento dentro da ideia da avaliação formativa por uma equipe, para ver os resultados daquilo que nós estamos fazendo.
Bom, 92% de conciliação nesse conceito amplo, o número de sentenças era muito pequeno. O número de sentenças era irrisório. Há um dia eu fui chamado ao tribunal e me informaram que iriam extinguir o juizado porque não se justificava a existência de um juizado com poucas sentenças de mérito, sentenças. Aí tentei explicar ao tribunal que o foco não era esse. Eu não estava preocupado em matar processo, ou criar processos, ou deixar que eu se transformasse numa ação penal, e que eu queria era pacificar a sociedade. Não foi acolhida essa ideia. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta importantíssima, Ademar, porque até hoje há necessidade de haver uma maior conscientização. Eu faço parte do Conselho Gestor da Conciliação e Mediação do Conselho Nacional de Justiça, e uma das coisas que sempre trago, dos elementos que sempre trago, a importância de se valorizar a conciliação e a mediação, porque elas efetivamente é que podem fazer com que a solução possa ser encontrada de uma maneira a resolver o conflito e não só a lida. Bom, desafio nosso vai ser grande para tentar mudar essa cultura que ainda é arraigada, e o professor Kazuo Watanabe falava cultura da sentença, cultura da sentença. Tudo tem que ter uma sentença para que a cultura da pacificação possa prevalecer. Não tem resposta pronta, mas o que nós podemos dizer é, eu, como juiz de juizado especial civil e criminal, tenho de procurar, como na época eu procurei fazer, capacitar cada vez mais os meus conciliadores e mediadores para que eles possam destinar a sua atividade nessa área e focar muito na atividade jurisdicional de uma maneira rápida e com efetividade naquilo que realmente não é passível de conciliação e mediação. Um bom planejamento, uma boa triagem, para eu poder, na medida do possível, atender a fórmula da engenharia de produção do Conselho Nacional de Justiça, que exige quantidade e, ao mesmo tempo, desenhar esse sistema de disputas para que ele possa alcançar a satisfação do interesse do jurisdicionado por meio da pacificação. Ou enquanto da mediação e conciliação podem, com mais efetividade, alcançar esse resultado do que uma sentença judicial. Mas é um ponto bem interessante, foi muito bom você ter levantado, porque nós precisamos vencer esse verdadeiro preconceito que existe em relação à cultura da sentença que ainda prevalece e que há muitos anos o professor Kazuo Watanabe combate. A valorização tem que ser do resultado final que satisfaça mais o interesse das partes do que uma sentença judicial. E a análise tem que ser não só quantitativa, mas uma análise de um trabalho que é respeitado e valorizado pela sociedade. Para isso, formulários de satisfação do jurisdicionado podem dar uma base muito importante para que a gente possa demonstrar que esse resultado é bem interessante. Para o jurisdicionado, não adianta se eu estou em dia com o CNJ, se eu estou em dia com o tribunal, se eu não estou em atraso de 60 dias, o que o jurisdicionado quer. E aí, a ideia do sistema, design de sistema de disputas também trabalha, é você analisar os interesses que são variados. E a minha intencionalidade, qual é o meu foco como profissional. E aí, projetando esse foco, sem perder esse rumo, eu posso encontrar uma maior satisfação para o jurisdicionado. E aí, como profissional, eu posso crescer também. Né? Mas, realmente, obrigado pela provocação, e é um desafio bem grande esse de você poder conciliar conciliação e mediação e outros métodos com as exigências que se fazem de produtividade quantitativa ao juiz. Nós estamos recebendo outras perguntas. Eu volto a dizer, fiquem à vontade para apresentarem suas perguntas aí na tela de transmissão. Nós temos agora aqui, professor Bacelar, uma pergunta feita pela Adelaine da Cunha Batista. Ela fez 3 perguntas em uma, professor. Desembargador Roberto Bacelar, saiba que é sempre honroso ouvi-lo. Sinto-me aluna importante quando estou diante de suas palestras. A primeira pergunta é: existem pesquisas que apontam que mais de 95% dos processos da área civil e penal da Justiça dos Estados Unidos são negociados entre as partes e pouco menos de 5% chegam aos tribunais. Ela quer saber primeiro se o senhor sabe se isso é verdadeiro.
Depois ela quer saber se o senhor acredita que nossa cultura brasileira poderá mudar e seguir o exemplo dos Estados Unidos, diminuindo o índice de judicialização e de recurso aos tribunais. Em terceiro, ela quer saber se, na percepção do senhor, em quanto tempo podemos alcançar essa mudança e ainda o que podemos fazer para que isso ocorra de forma mais rápida. Eu posso ir reperguntando, viu, professor, para ir lembrando o senhor. Obrigado, Cledson. Adelaine, é verdade, sim, é verdade. Eu estive lá, conheci a forma deles trabalhar. Em vários estados, eu tive em 7 estados conhecendo o sistema judiciário, o sistema de administração de justiça. Até um projeto na época que era da Infam, junto com o Ministério da Justiça, nós estivemos vendo, inclusive, como funcionavam os métodos de solução de conflitos. Foi um projeto bem bacana, né? Foi o convite, inclusive, da Embaixada Americana para alguns juízes brasileiros poderem visitar lá o país. E lá, 95% dos casos não são encaminhados ao juiz. E é uma questão bem interessante. Agora, esses dias até eu escrevi um artigo, 10 anos da Resolução 125, que o conselheiro Henrique Ávila e a juíza Valéria Lagrasta coordenaram, e eu falo, a ideia de ressuscitar a conciliação, né? Ressuscitar a conciliação no sentido de pensar que é possível a gente ressuscitar esses índices maiores, ressuscitar a conciliação pedindo índices maiores, com maior clareza nas expectativas e tal. E o que eu percebo é que a DR, né, hoje essa sigla ABR, né, como Alternative Dispute Resolution, tem trazido, então, a ideia de que traz a reboque da cultura, que não é só dos Estados Unidos, mas no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, também tem muito parecido isso, a cultura de que a solução mais adequada não é a solução judicial. Então, esse primeiro ponto é fundamental. E há uma série de métodos combinados, como a gente falou aqui hoje, métodos combinados para evitar o processo. De todas as maneiras, evitar o processo. Trazendo clareza nas expectativas. Então, você traz a pessoa para o chão. Então, lá eles têm, em Nova York mesmo, eu vi uma questão que eles chamavam de mediação, né? E aí eu achei interessante, porque depois eu fui saber que não eram... Tem uma liberdade grande de aplicação das regras lá. E eles estavam usando uma mediação avaliadora restrita, uma espécie de uma avaliação, e o processo, para chegar ao juiz, passava então por várias peneiras, e uma das peneiras era essa avaliação, mediação avaliadora restrita. Como que funcionava? Em determinado momento, começou como uma mediação normal, sabe? E aí, em determinado momento, foi avançando, passou para uma espécie de uma conciliação, com algumas sugestões, Daqui a pouco passou para uma espécie de uma arbitragem. E aí a pessoa, eu lembro, ele disse assim, esse caso, vamos imaginar que o Fernando e o Cledson estivessem litigando. E ele chega para o Fernando e diz assim, Fernando, faça o acordo com o Cledson. Faça o acordo, aceita o que ele falou. Daí, mas assim de uma maneira impositiva. Daí o Fernando, não, mas como assim aceita? Você vai perder. Não há juiz que te dê ganho nessa causa, e portanto aceite o acordo. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, que arbitrário, que impositivo. Só fui entender o contexto disso depois de visitar muitos outros estados em que os processos não são mandados ao juiz, não são distribuídos ao juiz, e algumas vezes até tem um juiz que fica como uma espécie de um supervisor, mas que não dirige nenhuma das sessões ou audiências, ele só preside. Ele preside, mas ele não dirige. Todo mundo dirige tudo, e ele fica como uma espécie de um presidente. Quando alguém tem alguma dúvida, vai e pergunta para ele, mas ele não interfere em nada. Mas aquele sistema funciona de maneira escalonada, como uma espécie de sistema, design de sistema de disputas. Só vai para ele aquilo que realmente não tem solução. É distribuído a ele. Então vamos imaginar que isso viesse para o Brasil em determinado momento, como tem acontecido com a instalação dos Sejusques, né? Essa é um passo foi dado. Os processos não são distribuídos ao juiz.
Os processos ingressam no Sejus por uma avaliação de solução pré-processual, se necessário uma avaliação processual, mas os processos não são distribuídos. Lá nos Estados Unidos não há distribuição, então o processo não vai para o juiz. Imagina que 100 casos ingressem, ok? Desses 100 casos, 95 são resolvidos por todos esses métodos combinados. 5% dos casos vão ser distribuídos para o juiz. Ainda assim, esses 5% dos casos que são distribuídos ao juiz, algumas vezes, se o juiz percebe que a situação não é que a solução dele não vai resolver, que resolvendo ali dele não vai resolver o conflito, ele suspende o processo e manda para a mediação. Eu vi isso na Califórnia, um juiz suspendendo um processo, dizendo que aquele processo tinha sido levado para ele, mas que nenhuma solução que ele desse poderia ser melhor do que a solução encontrada pelas partes. Ele suspendia a sessão para que as partes tentassem uma mediação. Ele recomenda, então, a mediação. Ou outro método, mas ele diz, a mediação primeiro, ou outro método. Vocês façam 10 sessões, pelo menos 10 sessões, até 10 sessões de mediação, de 4 horas cada sessão, da forma como vocês entenderem, e caso precisem de mais tempo, voltem a me procurar. Veja lá que a realidade é bem diferente da nossa. Né? 10 sessões, ele diz que pelo menos 10 sessões para que depois das 10 voltasse para ele avaliar, mas se precisasse mais. 10 sessões de 4 horas cada sessão, que parece que é o modelo que a Califórnia utilizava à época. Bom, então é verdadeiro, há uma peneira, o processo só vai ao juiz por exceção, a regra é que seja resolvido por todos esses demais métodos. Há uma ideia muito forte de que esses métodos têm credibilidade, são conduzidos algumas vezes de maneira extrajudicial plena, fora do sistema judiciário, outras vezes anexas ao sistema judiciário, como esses que nós conhecemos, e que funcionam bem também, com independência em relação à figura do juiz. O juiz não fica sabendo o que acontece nessas salas, mas cada um desses métodos tem a autonomia, inclusive esses avaliativos, de contar para as partes aquilo que é a realidade, clareza nas expectativas. Aqui no Brasil, a sugestão que fiz nesse artigo que publiquei é de que nós possamos realmente utilizar algumas vezes a conciliação, ressuscitar a conciliação, como aquela conciliação que, incorporando os valores das pessoas, possa deixar claras as expectativas. Fernando, você não vai ganhar, né? Deixar claras as expectativas. Até que ponto? O limite disso é que a gente vai ter que decidir ainda, né? Até que ponto eu posso dizer, Fernando, você não vai ganhar, né? Se você quiser, você tem a possibilidade, mas você não vai ganhar. Então, está aqui. Essa é a realidade. Algumas vezes, isso poderia ser feito como o primeiro juiz da causa, que é o advogado. Poderia ser feito no Ministério Público, poderia ser feito... Bom, aonde isso vai ser feito, eu não sei, mas é importante ter clareza nas expectativas, porque senão a pessoa conversa com o advogado, vem incrementar as suas posições, você vai ficar rico, dando moral, eu vou te dar, você vai ganhar. A realidade brasileira do dano moral não é a realidade de deixar as pessoas ricas, nem é esse o objetivo de causar enriquecimento sem causa. Recuperar uma mágoa, um dano. Isso tem que ficar claro, senão a população vai continuar insistindo em imaginar e nunca vai estar satisfeita. Porque a solução vai ser encontrada por um terceiro, que não é ela. Então, todas essas questões, então, elas devem ser combinadas, devem ser pensadas. E lá isso funciona. Acredito que aqui pode mudar, os passos estão sendo dados, né? Como o Cledson falou, quando eu comecei a falar em mediação, eu estava na faculdade ainda, estudante de Direito, comecei a estudar mediação. Eu estou falando de coisas bem antigas, e fui falar sobre isso, e as pessoas tinham a menor ideia, mesmo dentro do judiciário, já como juiz, em 89, quando eu tentei falar sobre mediação, alguns diziam que isso era coisa para sacerdote, né? Então a visão era essa. Depois que isso não era do direito, que isso não era do processo civil, isso não fazia sentido eu ficar trabalhando isso, porque isso não era do processo civil. Lembro que na USP o professor Kazuo Watanabe também enfrentou essa dificuldade quando trouxe os métodos
de solução de conflitos, e alguns professores lá diziam que isso não era do campo do direito, devia ir para o campo da psicologia, campo da... Então, realmente, quando nós falamos em solução de conflitos, nós temos de pensar numa visão transdisciplinar, transitar pelas disciplinas sem fronteiras ou divisas, e pensando que o conhecimento pode ser construído a partir de uma visão sistêmica, uma visão ecossistêmica. Eu tenho que pensar na natureza e tenho que pensar no sistema. Uma visão ecossistêmica. Só uma visão ecossistêmica que pode fazer com que essas coisas funcionem. Não penso que isso vá ser rápido no Brasil, mesmo com a evolução tecnológica. Então, acredito que nós estamos dando esses passos, mas hoje eu já fico muito feliz de isso está acontecendo, porque quando a gente falava sobre isso não acontecia. Nós fazíamos audiências virtuais, interrogatórios virtuais, e todo mundo dizia que aquilo era nulo. Quando eu fazia audiências de juizados especiais, eu gravava em fita cassete e não documentava nada, e dava a sentença oral. As pessoas diziam que era tudo nulo, né? Hoje essa realidade ela existe. Nós fizemos um teste em 2013, Conselho Nacional de Justiça e Infam, audiências virtuais para estabelecer conexão com as partes. Fiz audiência no Pará. O nosso colega Fábio Póvoa, juiz da comarca de Castanhal, invadi a comarca dele, entrei na comarca dele pelo monitor, e ele estava lá acompanhando para a gente avaliar essa situação. Fui lá, consegui estabelecer conexão com as pessoas, mesmo de maneira virtual. Uma coisa bem interessante, isso era 2013, todo mundo dizia que era impossível fazer audiência de conciliação, mediação, fazer julgamentos virtuais, que isso não ia funcionar. Deu certo. Quando as pessoas foram ouvidas, elas disseram que se sentiram acolhidas, respeitadas, e a decisão que eu dei foi compreendida por elas. E eu julguei os casos na hora. Juízes em cooperação. Era um projeto. Esse projeto ficou parado. Agora, com a pandemia, tudo parece que foi acelerado, foi apressado e tal. Mas essas experiências foram muito importantes para mostrar que nós evoluímos muito e, portanto, eu penso que a evolução tem sido adequada. Não dá para fazer previsão de tempo para que a gente tenha esse mesmo percentual, um percentual próximo a isso. Até porque a cultura brasileira ainda é muito voltada à litigiosidade, né? A guerra, o próprio ensino jurídico, só há pouco tempo começa a trabalhar de uma maneira a trazer os métodos consensuais para dentro das universidades. Até pouco tempo atrás a gente só trabalhava com litígio. Então, isso é gradativo. Penso que vai demorar ainda mais algum tempo para que a gente possa chegar, mas eu não me arrisco, Adelaine, a dizer quanto tempo, mas eu penso que nós estamos no caminho certo. Professor, aproveitando a sua fala sobre as audiências de conciliação e mediação por videoconferência, né, de forma virtual, era uma pergunta até que eu iria fazer. Como o senhor vê, como o senhor avalia a possibilidade de realização dessas audiências? O senhor vê quais pontos positivos e negativos, se houver, né? Eu pergunto porque nós realizamos, aqui no âmbito do Estado do Tocantins, no PEMEC autorizou a realização, né, dessas audiências, e no campo particular da corregedoria, nós iniciamos nesse ano, por conta também da pandemia, mas já era algo que se pensava, fizemos as correições de forma remota. Uma preocupação que a gente tinha era não estabelecer, não ter esse contato, né, a falta do contato com o jurisdicionado e com os servidores. Mas, para nossa surpresa, nós tivemos uma receptividade ótima. Alguns magistrados e servidores, inclusive, têm dito que houve uma aproximação maior, né? Não houve aquele distanciamento, né? O senhor vê de que maneira a realização de audiências de conciliação e mediação de forma virtual? Eu aqui já fiz um teste aqui, eu sou voluntário aqui no Sejusc, como facilitador de círculos restaurativos, eu sou voluntário. Então, quando tem casos mais complexos, que são bem difíceis de serem, já passaram por uma tentativa de conciliação, mediação, não deu certo, tem 20 processos de um contra o outro, aquela confusão, daí eles me chamam como voluntário, eu vou lá e faço círculos, né, restaurativos. Agora, esses dias eu fiz um teste, né? Fizemos um teste virtual para ver se era possível trabalhar, então, com mediação, círculo, de maneira virtual. Fizemos o teste. No teste, na simulação, foi bem interessante. Eu fiz, inclusive, sessões privadas, tirando pessoas da sala,
fazendo uma simulação, deu um resultado interessante. Muitas situações ainda nada substitui o contato pessoal, o olho no olho, tanto que nos cursos de mediação que eu dou presencial, eu falo, e vocês que estão aqui me ouvindo, se você quer ser um bom mediador, eu quero que você me diga ao final da audiência, uma pergunta que eu pedia para que os juízes, quando faziam conciliações, os mediadores, qual é o olho das partes, qual é a cor do olho das partes. Então, era um desafio que eu sempre fazia, porque eu queria que houvesse sido estabelecida uma verdadeira conexão, um verdadeiro rapport naquela audiência. Qualidade no relacionamento se faz com uma conexão. E quando o mediador dizia para mim que não sabia qual era a cor dos olhos, eu falava, será que você conseguiu estabelecer conexão? Eu sempre punha, é uma provocação, por evidente, mas eu gosto de saber a cor dos olhos das pessoas, e, portanto, essa conexão era fundamental. A pergunta é, eu consigo fazer isso por meio virtual? Fica aí alguma dúvida em relação a isso? A linguagem corporal, a leitura da linguagem corporal, como é que eu vou fazer essa leitura? A linguagem corporal é muito importante. A minha maior preocupação em relação a essa situação é a seletividade, ou seja, agora com a pandemia, algumas associações, sindicatos, algumas instituições em geral começaram a fazer uma análise também apressada, nós não sabemos se esses dados todos são verdadeiros, mas que mais de 37 milhões de famílias não teriam computador. É uma informação. Depois veio outras informações que são cruzadas, aí hoje a gente não sabemos a confiabilidade, né, de todas, mas depois veio uma outra informação que eu li em relação à educação à distância para as crianças e para os jovens, de que 30 mil famílias não tinham acesso à conexão pela internet, 30 mil famílias. E aí passava a analisar aquelas que tinham acesso precário, por exemplo, tem um celular, mas é um celular pré-pago, não tem crédito e nem tem conexão, não consegue. E aí o filho precisa ir para a escola, não tem como você exigir isso dessas cidadãos. O país continental brasileiro é um país com muitas diversidades, com uma desigualdade social inigualável, igualável à África, mas eu digo difícil, né, de ser compreendido. Então, quando nós falamos em conexão, tecnologia da informação, da comunicação, nós temos que pensar que a realidade brasileira não permite que todos tenham esse acesso. Então, eu vou fazer conciliação. Mas eu vou fazer conciliação e mediação virtual só para aqueles que têm possibilidade. Eu não vou poder fazer para todos. Então, eu tenho que pensar, né, cada vez mais nessa preocupação. E depois, sempre imaginar que não existe nada que possa substituir realmente o abraço, ao convívio. Então, esperamos que logo passe essa pandemia e que o sistema tecnologia da informação e comunicação sejam utilizados ao lado, né? Sempre junto de um sistema. Agora, em épocas de pandemia, o que eu diria, Cledson, é que não temos outra alternativa. Temos de fazer isso, e eu acho que tem que experimentar. Não dá para ficar parado. Então, falava esses dias com um amigo, que é o conselheiro Keppen, lá do Conselho Nacional de Justiça, e muitas coisas pararam na pandemia, e ele dizia, se a pandemia não acabar, eu vou ficar parado? Não, tem que movimentar, né? Tem exemplo de muitas pesquisas em Israel, que aconteceram em face da necessidade, e as coisas vão acontecendo. Então, algumas vezes, a necessidade gera muita utilidade, gera muito desenvolvimento, uma aceleração maior do desenvolvimento tecnológico, mas as coisas têm que caminhar. Então, eu sou totalmente favorável, com as ressalvas dessa seletividade que, efetivamente, no Brasil, ela existe. Professor Bacelar, pelo adiantado da hora, nós vamos à última pergunta, da doutora Milena Santana de Araújo, delegada de polícia aqui no estado do Tocantins. Ela quer saber a opinião do senhor
a respeito da adoção dessas práticas autocompositivas pela Polícia Civil. Ela esclarece aqui que eles, no âmbito da Polícia Civil do Tocantins, tem um projeto chamado Modera, que tem o objetivo de capacitar a Polícia Civil para fazer essas práticas autocompositivas e levaria para o magistrado apenas uma espécie de homologação, né? Diz que já teve, inclusive, reuniões com o doutor Manuel, o doutor Rubem, a respeito, e a ideia é estabelecer essa parceria com o Judiciário e a Polícia Civil e os outros órgãos também. Há muito tempo havia um certo preconceito em relação à autoridade policial trabalhar com acordos, com termos de bom viver e tal. Então, eu lembro quando eu ingressei na magistratura, juiz criminal, havia realmente um certo preconceito de que na delegacia pudessem ser formulados acordos, né? E essa preocupação era uma preocupação interessante no sentido de tentar evitar que acordos pudessem envolver questões ilícitas, questões... Então, isso é uma realidade, né, doutora Milena, que existia. Eu penso que hoje a profissionalização dos próprios delegados, hoje, quando os delegados assumem, são pessoas super capacitadas, concursos públicos cada vez mais difíceis. A época em que nós tínhamos essas preocupações com a questão da corrupção, com as questões desses acordos, nós tínhamos os delegados calças curtas ainda, eram delegados nomeados, era alguma coisa assim. Quando se trata de solução pacífica de conflitos, nós somos prestadores de serviço público. A polícia é a linha de frente. A polícia militar, de uma forma preventiva, está na linha. Os delegados, a polícia judiciária, de uma forma a recepcionar como para-choque, né, os primeiros contatos com a investigação, os primeiros contatos com as infrações penais. E me parece um momento muito importante para que nós possamos disseminar essas práticas de uma cultura da paz, uma cultura da pacificação. Sou totalmente favorável hoje a que quanto mais se disseminem isso e possam ser aplicadas as ferramentas de mediação, de conciliação, os círculos restaurativos, em cada uma das portas da polícia, das corporações e dos destacamentos de polícia militar que existem nas pequenas cidades em que algumas vezes não existe nem mesmo um delegado, mas existe um destacamento da polícia militar. Então, pela polícia militar, sou favorável. Pela polícia civil, mais ainda, porque o delegado é bacharel em direito, hoje a profissionalização tem sido muito maior, que se tentem mecanismos de aproximação das pessoas, a fim de evitar, algumas vezes até, o próprio encaminhamento, continuidade desse inquérito policial para o promotor de justiça, a fim de que nós tenhamos a possibilidade de compatibilizar os interesses privados antes de judicializar a situação. E aqui, doutora Milena, eu tenho uma preocupação grande, que é arraigada na sociedade brasileira, que é do Estado ter que assumir o papel de sempre ter uma condução. Então, indisponibilidade da ação penal pública, indisponibilidade do interesse público, todos esses valores vieram muito tempo formando toda a classe jurídica brasileira, a tal ponto que, uma vez que a autoridade policial receba uma ocorrência, o registro de uma ocorrência, no mais das vezes, a vítima que registrou essa ocorrência perde todo o controle sobre o conflito no sistema atual. Então, a vítima registrou a ocorrência. Aí, vamos imaginar que o inquérito seja formulado, sejam ouvidas as pessoas. Vai para o Ministério Público, oferece denúncia, o juiz recebe uma denúncia. Não tem mais espaço para que essa conversa possa se estabelecer. E o pior de tudo, aí vem uma sentença judicial. A sentença judicial, a pergunta que eu faço, ela resolve o conflito? Ponto de interrogação. São vizinhos, por exemplo. E aí um deles foi condenado. Os vizinhos se cruzam na vizinhança. A vítima encontra com o réu. E aí o réu, a vítima olha para ele e ele diz assim: eu fui absolvido.
eu não devo nada para você. Vamos imaginar uma outra situação que ele tenha sido condenado. Qualquer pena, pode ser pena alternativa, pena privativa de liberdade, ficou preso. Ou não, pagou a cesta básica. Vítima e ele se encontram. Ele olha para a vítima e vai dizer: o que foi? Eu não devo nada, eu já paguei para o Estado. Veja, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de alguma coisa que é a realidade brasileira. Como evitar essa realidade? Permitindo que, na própria autoridade policial, a doutora Milena, como delegada, pudesse conversar com as pessoas, realizar círculos restaurativos, convenções restaurativas, usar a justiça restaurativa lá na unidade policial, lá na delegacia. Porque aí cada um se responsabilizaria por aquilo que fez, vítima e réu, autor do fato, se for infração de menor potencial ofensivo. E aqui não tem essa limitação de maior, menor. Qualquer infração, ação pública, ação privada, qualquer uma delas poderia permitir que houvesse, então, a coordenação desses interesses, mas de uma maneira muito mais real, muito mais efetiva do que a ilusória ideia de que nós, os profissionais, sabemos mais do que as partes sobre o conflito dela. Nós não sabemos. Nós sempre temos uma informação menor do que aquela que é da realidade. Além do que, a espiral do conflito, o conflito se desenvolve em espirais, é sempre nós pegamos um corte do conflito. Um corte. Aquele que primeiro procura a delegacia, normalmente é a vítima, é chamado de vítima. Aquele que primeiro... Claro, a doutora Milena sabe, depois de um inquérito, você pode até chegar a uma conclusão diversa. Aquele que primeiro procurou a delegacia, antes de ter procurado a delegacia, ele fez muita coisa ruim com o outro. E isso tudo depois vai aparecer. É possível. Mas, de regra geral, nos crimes de menor potencial ofensivo, dos juizados criminais, que eu atuei muitos anos, comparece na delegacia, registra a ocorrência. Termo circunstanciado é encaminhado ao juiz. Quem lavrou termo circunstanciado é a vítima. O outro é o autor do fato. Porque é um corte, é só um corte. E não há condições de nós fazermos nada diferente disso dentro do modelo técnico rígido, fechado, técnico-jurídico. Justiça é um valor muito complexo para ser acessado apenas do ponto de vista técnico-jurídico. Por isso, me parece fundamental que nós devamos incentivar. Quanto mais profissionais, prestadores de serviço público à sociedade, delegados, advogados, promotores de justiça, policiais, guarda municipal. Aqui no Paraná, nós temos trabalhado aqui, eu fui presidente durante 7 anos da Comissão de Justiça Restaurativa, com capacitação da Guarda Municipal, nos presídios, depois da pena já aplicada, nos presídios, com agentes penitenciários, com a sociedade, justiça comunitária, todos os lugares. Quanto mais as pessoas conseguirem multiplicar, disseminar a cultura da paz, mais a sociedade pode crescer como sociedade fraterna, que é aquilo que está previsto na nossa Constituição, uma sociedade fraterna, fraternidade dentro da nossa sociedade. Então, meu empenho total e meu aplauso a que todos os profissionais, prestadores de serviço à sociedade, possam disseminar isso. Doutora Milena, desejo sucesso aí nesse projeto e tenho certeza que vai poder encontrar inclusive, legitimação maior da autoridade policial perante a sociedade quando a polícia começar a fazer isso. Quando a polícia começar a ouvir as pessoas e tentar encontrar uma solução que seja mais justa, e não só a solução técnico-jurídica formalizada no Código de Processo Penal. Professor Bacelar, obrigado pelos esclarecimentos, pelas respostas. Eu creio que foram muito elucidativas, né? Agradeço também a participação de todos que encaminharam as suas perguntas, né? Nós tínhamos ainda mais algumas perguntas, mas eu acredito que, no geral, elas foram respondidas nas demais, né? Doutor Bacelar, então eu convido o senhor para as suas considerações finais. Obrigado, Cledson. Obrigado. Eu quero só dizer que é muito bom esse debate, faz com que nós possamos crescer como pessoas, como seres humanos. Penso que a cada discussão dessa, troca dessas nossas experiências, nós possamos avançar em prol de uma sociedade mais fraterna, uma sociedade
mais comprometida com a solução pacífica dos conflitos, aquilo que está no preâmbulo da Constituição da República, e que agora começa a se materializar gradativamente no Brasil. Sobre o tema específico, design de sistema de disputas, eu acho que é uma inovação muito interessante, criativa, e abre a nossa cabeça dentro de uma realidade existente, de que ninguém é melhor do que o outro, nenhum método é melhor, nenhuma escola é melhor, mas todas juntas, de uma maneira fraterna, podem se complementar a fim de alcançar a finalidade do direito, a finalidade da justiça, a finalidade da existência de leis, que é a coordenação dos interesses privados e, ao final, a pacificação social, que é o nosso desejo. Deus abençoe a todos. Concluindo, então, esse painel, desembargador Bacelar, eu quero mais uma vez agradecê-lo, né, por compartilhar conosco seu vasto conhecimento, nos apresentar aí tantas experiências que eu tenho certeza que podem ser replicadas e ceder conosco seu valioso tempo aqui conosco, né? Para mim, particularmente, é sempre uma oportunidade de aprender coisas novas e de evoluir, não apenas no campo profissional, mas também pessoalmente. Muito obrigado. Eu tenho certeza que a participação do senhor certamente trouxe um brilho especial para o nosso evento. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Abraço firme. Abraço grande aí para você. Agradeço, então, a participação de todos e devolvo a palavra ao Fernando do nosso cerimonial. Muito obrigado, doutor Cledson Dias. Muito obrigado, doutor Roberto Bacelar, por sua palestra tão entusiasmada. Estou certo de que o senhor conseguiu transmitir justamente o que o senhor falou sobre o atiçador de brasa, né? Conseguiu acender essa chama em muitos dos que nos acompanham ao vivo. Então, no dia de hoje, neste momento, finalizamos os trabalhos destes eventos simultâneos com um grande público, muitos questionamentos e palestras que enriqueceram os conhecimentos acerca das políticas públicas de tratamento adequado de conflitos, como também sobre a dinâmica de atuação dos centros judiciários de solução de conflitos. Esperamos que estes 3 dias de intensos debates apontem diretrizes aos profissionais que atuam nesta área tão importante de prestação jurisdicional. No ano que vem, esperamos revê-los novamente, possivelmente de maneira presencial, se assim nos for permitido, mas também aproveitando as experiências adquiridas na modalidade virtual, poderemos também direcionar os eventos para participantes de outras localidades. A SMART se orgulha de encerrar mais um evento de intensa participação. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo encontro. Bom dia!